Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast BNI Ruby, um espaço para valorizar histórias, conhecimento e conexões que ajudam empresas e profissionais a crescerem com mais propósito, responsabilidade e visão de futuro. Hoje a nossa conversa será em formato de mesa redonda, com 3 convidadas que trazem olhares complementares sobre um tema muito atual e necessário, a NR1, os riscos psicossociais e a construção de ambientes de trabalho emocionalmente mais saudáveis. Mais do que falar de norma, multa ou obrigação legal, a proposta desse episódio é mostrar que esse tema pode ser uma grande oportunidade para as empresas olharem para a sua cultura, suas lideranças, sua comunicação e a forma como cuidam das pessoas. Para essa conversa, recebemos Sorais Grécia, trazendo o olhar técnico da segurança do trabalho e da avaliação dos riscos psicossociais, Amélie Marieto, com uma visão voltada ao desenvolvimento humano, liderança, cultura organizacional e saúde emocional das equipes, e Camila Martins, trazendo a perspectiva jurídica de compliance trabalhista, governança e gestão de riscos para as empresas. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Jamile. Bom, quero que vocês comecem se apresentando. Vamos lá, Amélie? Então, muito feliz de estar aqui. Eu sou a Amélie Marieto, eu sou psicanalista sistêmica e dentro da NR1 eu estou atuando como aquela pessoa que vai ser o ponto de ligação do que aparece nos relatórios que a Soraya faz, que vai ajudar a empresa a ter resultados mais efetivos, atendendo o que é necessário mesmo na NR1 e também atendendo a parte jurídica que a Camila vai fazer também. Soraya? Bom, boa noite, uma satisfação estar aqui. Eu me chamo Soraya Grécia, sou engenheira de segurança do trabalho, especialista nessa área. Então eu presto consultoria para todas as empresas, dou treinamentos, faço a parte de perícia judicial, assistente técnica. Camila? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, para esse nosso bate-papo. Eu sou a Camila Martins, sou advogada na área empresarial, tenho aí mais de 15 anos de atuação sempre aí na assessoria jurídica de empresas, empresários e profissionais liberais. Tenho aí uma jornada de quase 30 anos na área de gestão. É isso. Bom, vamos começar explicando o que é NR1 e acho que nada melhor que você, Soraya. O que é NR1? Como isso afeta as empresas hoje? Bom, a NR1 é uma norma regulamentadora publicada pelo Ministério do Trabalho, onde ela vai regularizar todas as leis e a forma de conduta desses riscos ocupacionais. Ela existe desde 1978 e aí todo mundo está remetendo muito riscos psicossociais à NR1, então ela já existe. O que aconteceu foi uma atualização lá em 2024, que entrou em vigor agora em maio de 2026, onde os riscos psicossociais eles são exigidos legalmente da apresentação dentro do PGR. Então, essa é a novidade da NR1, e ela fala sobre a gestão dos riscos ocupacionais, todos eles, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, acidentes e os riscos psicossociais. E ela também fala sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO. Aí a gente começa a sopa de letrinhas. Bom, traduzindo um pouco, são documentos que a empresa precisa apresentar como se fossem laudos mesmo, né? Sim, laudos alguns técnicos, o PGR né? é só um documento, mas Tá. tem o LTCAT, que é um laudo daí. Certo. Ô Camila, e dentro do ponto de vista jurídico, o que a empresa precisa ficar atenta agora? Bom, Jamile, eu acredito que nesse momento existe a necessidade de ter, sobretudo, uma mudança de mentalidade, tá? É muito comum que as empresas se atentem à ideia de que basta a elaboração do documento e estou ali atendendo a norma. E é bem na verdade que a gente vai discutir isso um pouco mais amplamente, mas não, o documento é só o começo. Então eu acho que essa mudança de mentalidade, esse olhar de que os riscos psicossociais passaram a não necessariamente e obrigatoriamente serem mapeados, mas sobretudo serem geridos de forma cautelosa pela empresa, essa acho que é o ponto de partida aqui da nossa conversa. E Amélie, a gente não está falando de laudo nem de documento, né? A gente está falando de pessoas. Isso mesmo. Como que isso afeta o funcionário? Vamos lá. Por trás de um registro de empregado, o RE, tem uma pessoa. E essa pessoa, ela tem uma vida que muitas vezes
ela tem problemas não dentro da empresa, mas tem problema junto com a família, problemas dentro dela que precisam ser resolvidos. Porém, com esse documento agora da NR1, o que fez? O governo falou assim, você tem que cuidar do ambiente onde está essa pessoa, porque nós tivemos um aumento significativo dos afastamentos por burnout e estresse, e isso foi direcionado para a indústria. Pensando no ser humano, se você tem um ambiente insalubre, onde o estresse é muito alto, onde a sua liderança não está treinada, você não vai ter o melhor resultado dos seus funcionários. E eles podem entrar numa situação de estafa mental. E você vai perder resultado com isso. Então, o que é interessante pensar? Não é na multa, é no benefício que você vai ter em atingir os melhores movimentos, os melhores ambientes para você colocar a sua equipe para trabalhar da melhor forma. E assim você alcançar melhores resultados, cuidando, sim, do ambiente psicossocial do seu funcionário. Ô Soraya, e como a segurança do trabalho atua nessa melhoria de ambiente? É bom, a gente vai até o local e faz a avaliação. E a avaliação ela tem que ser feita, Jamile, de uma maneira muito bem elaborada, porque apenas um documento para conformidade legal, ele não ampara a empresa. A empresa ela fica à mercê de processos trabalhistas, pode acontecer um acidente, pode acontecer uma série de transtornos e aonde que só aquele documento ele vai inclusive ser autodeclaratório de que a minha gestão de risco não está eficiente, eu não estou implantando e não consegui observar verdadeiramente os riscos ocupacionais reais da minha empresa. E quando hoje você vai num ambiente empresarial, quais são os maiores erros que você vê hoje? A principal dor das empresas, 97%, vamos dizer assim, é a parte de líderes. O ambiente de trabalho em relação à liderança. Porque a pessoa recebeu uma promoção porque é muito bom fazendo aquilo ali. No entanto, ele não é bom na gestão de pessoas. Ele é bom apenas para executar aquele serviço. Então, quando ele vai para a gestão, aí ele precisa ser treinado. E às vezes ele não recebe esse treinamento. Então aí começa a ter o ruído e essa dificuldade de ambiente harmônico dentro da empresa. A pessoa que é técnica não é a pessoa talvez compatível para a liderança, né, Melissa? Seu trabalho, ele atua nisso? Consegue ajudar? Sim, porque primordialmente você vai ter que entender o seu funcionário. Nós podemos fazer várias atuações dessa forma. Primeiro, qual que é o perfil desse profissional? Ele é mais comunicativo, ele é mais executor, ele é mais analista, ele é mais planejador. Outra coisa que é extremamente importante, como está a descrição de cargos desse funcionário? Qual que é a base que ele precisa ter? Isso vai ajudar muito depois a doutora Camila a ajudar a empresa a ter mesmo uma coerência do que ela está contratando, o que ela está cobrando e o que o profissional está realizando. Outra coisa, todos nós queremos fazer parte de algo. Então, quando você vai para um trabalho, você quer ser reconhecido, você quer realizar um bom trabalho, você quer sim receber por aquilo que você está entregando. Mas mais que isso, você é um ser humano dentro daquela equipe. Então, esse olhar mais humano que a empresa agora vai ter que, com muita amorosidade, colocar, vai ajudar muitas pessoas a pertencerem a algo maior e realizarem coisas muito mais bonitas em prol da empresa. Quem tiver uma delicadeza de fazer isso com muita destreza e prestando atenção, sim, no que é necessário, mas no ser humano, vai ter bons resultados. Porque se a gente for pensar, a gente passa boa parte do dia na empresa, no trabalho. Sim. E é um ambiente onde a gente é muito exigido, né, de diversas formas, para relacionar com outras pessoas, para atingir metas, para entregar resultado, né? Então, se esse ambiente não colabora com isso, né, prejudica de forma geral tudo, né? Camila, e sobre multas? Já estão sendo aplicadas? Como que está esse cenário para as empresas? No momento, por força de uma decisão em caráter liminar, isso está suspenso. Mas aí vale uma ressalva importante, né? Esse não é o momento para que as empresas paralisem as ações que estão sendo adotadas, as adequações e, enfim, as medidas que estão em andamento. Muito pelo contrário,
Eu acho que agora é o momento das empresas usarem esse momento que ainda não estão sofrendo sanções, né, para justamente turbinar aí o projeto de adequação delas. E Soraya, para uma empresa que ainda não fez nenhuma tomada de decisão, de fazer um planejamento melhor sobre a NR1, de olhar para isso com mais calma, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente faz a avaliação dos riscos psicossociais, como a NR1 orienta, do ponto de vista ergonômico. Então, a gente faz uma avaliação ergonômica preliminar. Ali, você vai fazer uma entrevista. Então, existem várias metodologias. Hoje em dia, está muito em voga mandar um link com questionários para a sua empresa. Então, eu tenho 650 colaboradores, eu tenho um colaborador ali que malemar tem a alfabetização. Como que vai chegar esse link? Como que esse colaborador vai fazer essa avaliação? Às vezes chega a ter 50 perguntas. Que interpretação e que esse resultado vai ser real? Né? Então, é isso que está acontecendo. E só com questionário já sai automaticamente pelo aplicativo como que é o resultado. E vamos pensar de uma outra maneira, de uma maneira que é a que eu gosto de fazer. O profissional de segurança do trabalho, ele já tem o know-how de chegar e estudar o ambiente de trabalho. Então, a gente entende o fluxograma da empresa, você caminha na empresa, o colaborador está no estado ali de atividade laboral dele, você faz algumas perguntas, ali você já consegue captar todos os riscos, não só os psicossociais, você capta todos. Aí você vai para uma entrevista anônima. Aí esse questionário, ele é passado de acordo com o nível cultural daquele colaborador. O entendimento, você faz a interpretação, você faz aquele colaborador entender. Além disso, você vai lá no RH e traz os dados. Quais são os afastamentos por transtornos mentais, quais não são? Então, você faz um mapeamento real dessa empresa. Esse é o diferencial de uma AEP de visão real dos riscos psicossociais e a AEP de hoje que está sendo feita com questionário via link para todos os colaboradores e finalizou tudo via aplicativo. Na verdade, você está tendo um olhar humano sobre uma condição humana dentro do ambiente de trabalho, algo que não era feito então, né? Isso. Até mesmo porque se você reduz, se você mapeia isso e faz a gestão de risco, já é comprovado. Empresas, por exemplo, Toyota, tudo mais, ela sempre teve esse olhar ao bem-estar do colaborador. E é comprovado que você melhora em 3 vezes mais a produtividade, você diminui o afastamento, você diminui o absenteísmo, você diminui o turnover, você engaja a tua equipe, enfim, são N vantagens. O que está faltando é a empresa entender que não é um custo, e é sim uma estratégia de gestão bem aplicada. Eu estou lembrando de um caso aqui de uma empresa de Minas, uma siderúrgica, que conseguiu reduzir muito os níveis de morte dentro da empresa, porque existiam vários riscos, né? E chegou um ano que ela não teve nenhuma morte e o nível de produtividade dobrou. Então, quanto custa? Quanto custa isso, investir nisso de fato, né? Camila, e quando a gente analisa, é analisado esses riscos, como que fica o olhar jurídico dentro desse aspecto? Como que você atua? Bom, vamos lá. Uma coisa super importante, eu tenho sistematicamente insistido isso com os meus clientes, né? O que acontece? A partir do momento em que a empresa faz o mapeamento desses riscos, né, e na medida em que, obviamente, ele compete cuidar do ambiente laboral, e aqui uma pequena ressalva, né, eu tenho visto as pessoas me perguntarem muito, Camila, então eu tenho que cuidar da saúde do meu colaborador? Não, individualmente não. Tá? Até porque, como a Meli bem abordou, todos nós temos questões pessoais que, de alguma maneira, podem e vão trazer em algum momento uma dificuldade, um desafio. Aqui, o que compete à empresa, e é disso que ela não pode se eximir, é a responsabilidade de garantir um ambiente salubre, um ambiente laboral que reúna condições de que ela desenvolva um bom trabalho sem que aquilo leve ou agrave um adoecimento. E quando a gente fala isso, Jamília, a gente tem que tomar muito cuidado, porque à medida que o mapeamento é feito, se nenhum trabalho posterior é realizado, na verdade, no meu entendimento, e provavelmente do juiz, isso expõe a empresa. Ele mostra uma vulnerabilidade. Por quê? Porque é como se eu entendesse a partir daquele momento que eu tenho uma situação de risco, que eu tenho um desafio dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, dentro daquele ambiente, e eu, de alguma maneira, negligenciei. Então, o documento sozinho, dissociado de ações, ele, na verdade, mostra a minha vulnerabilidade, mas, sobretudo, a minha omissão. E aí que isso
pode complicar e trazer prejuízos, não somente reputacionais, é claro, mas sobretudo ali condenações quando discutido isso já no âmbito judicial. E aí entra muito o seu trabalho também, né, Amelie? Sim. Analisou os riscos, como o seu trabalho na prática ajuda a minimizar, talvez diminuir total, não sei, minimizar os riscos. Vamos trazer um exemplo que eu acho que é muito interessante. Sabe aquele líder que era muito mão de ferro, que gritava, que cobrava, que não explicava, que somente demandava? Isso vai ser um risco muito grande para a empresa. Por quê? Porque nunca se teve tão em pauta comunicação assertiva, comunicação não violenta, você ser claro nas regras, nas metas, em tudo isso para que o profissional que está prestando o serviço CLT ou contratado, ele saiba exatamente o que é esperado dele, como ele vai realizar e quais são as obrigações. Então, aquele faz porque você tem que fazer, eu mando, você obedece, caiu faz tempo. O que é o meu trabalho nisso? É transformar essa comunicação, esse relacionamento mais fluido, porque muitas vezes não foi treinada a pessoa para a liderança ou a outra pessoa que está recebendo, que foi contratada, também não tem clareza do que foi pedido para ela. Então, até mesmo para a doutora Camila, quanto mais clareza, quanto mais fluidez, quanto mais controles, comprovações de que você está fazendo este movimento de forma correta, primeiro você já se resguarda mais. Outra coisa, você vai ter uma fluidez de informação e retorno sobre essa fluidez. Então, o meu trabalho é facilitar o quê? A comunicação, o relacionamento e também promover uma roda de conversa onde a pessoa possa existir e falar de temas que muitas vezes ela engoliu e ela não colocou para fora e isso a consumiu. Soraya, o seu trabalho, ele vai até a emissão de laudos ou ele vai além disso? Não, vai além. Além da emissão dos laudos, a gente traz a cultura de segurança do trabalho para dentro da empresa, vai praticar essa cultura, essa segurança do trabalho. Então, o que está no documento tem que estar no chão de fábrica. É a primeira coisa que um fiscal vai fazer. Quando ele chega, ele vai olhar a documentação e vai ver se o que está escrito na documentação é o real fato que acontece no dia a dia das empresas. Então, usa EPI? É mesmo? Vamos para lá. Está usando? E eu faço medida? Tem canal de escuta? É mesmo? Está ativo? Vamos conversar. Então, ele vai querer provar que a documentação está sendo executada em ok. Acontece casos de você emitir o laudo e a empresa não dar continuidade? Acontece. Infelizmente, acontece. E aí, Camila? Bom, aí a gente tem um problema. Qual que é o passo que essa empresa tem que dar? Mas a gente tem a solução. Para ter mais segurança jurídica. Sobre esse aspecto, só pegando um pouco o gancho da Soraya, a verdade é que à medida que a empresa criou, por exemplo, um canal de denúncia, como eu falei, ela passou ali a mapear uma potencial ocorrência, uma questão envolvendo, por exemplo, um líder ou qualquer outro colaborador. Então, a partir desse momento, ela tem que estabelecer procedimentos para fazer a tratativa disso e atuar, né? Então, eu identifiquei um problema, eu tenho que, a partir dali, estabelecer ações para que eu possa, de alguma maneira, atuar positivamente. Então, o que a gente tem visto, né? As empresas, em geral, elas têm adotado ali e implementado algumas ações em relação à ANR, muitas vezes de uma forma ou muito embrionária ainda, ou muito impessoal. E a verdade é que isso vai trazer, em alguma medida, algum tipo de exposição, como eu comentei. Então, um bom caminho, um bom começo, Jamile, é que as empresas, munidas de uma documentação feita por uma profissional que tem, de fato, expertise, que, de fato, vai entender aquele negócio, os riscos e aquele ambiente laboral, ela vai adotar as ações. Então, eu promovi o colaborador, ok, então cabe a mim, primeiro, passar a cultura, ter documentos que embasem esse tipo de alinhamento, justamente por isso. Às vezes eu tenho diferenças de idades, diferenças culturais, questões de formação que, de certa forma, fazem com que as pessoas
se deem melhor ou pior dentro dos contextos de liderança. Então é importante que a empresa instrua. O que eu digo muito, né? Hoje em dia, graças a Deus, todos nós, de alguma maneira, temos mais instrução, mesmo que mais simples. As empresas trazem essa informação por meio de treinamentos e deveriam intensificá-los. Então, é mais fácil para o colaborador, inclusive, identificar um perfil complexo ali, uma situação difícil com uma liderança, uma conduta inapropriada. Então, é de suma importância que a gente passe a olhar isso como uma tarefa. Tem um documento, mapeei, comecei a atuar, capacito as pessoas não só para receberem aquelas denúncias. Não adianta ter um canal, gente. A gente não precisa de um link, eu não preciso de um canal, eu preciso que eu tenha um canal, que eu tenha um procedimento, que a pessoa que vai eventualmente fazer uma denúncia, uma reclamação, se sinta ouvida, se sinta respeitada, que aquilo seja tratado com sigilo, que a empresa identifique e adote as ações necessárias. Porque a verdade é uma só, se tudo isso não for feito, ela vai ser condenada por omissão. Por um acidente. E aí já tem o laudo que comprova, Exato. né? Já tem a prova jurídica, que, como né? de certa forma, na linha do que elas colocaram, além de ser uma documentação produzida pela própria empresa, na maioria das vezes, e além de ser autodeclaratória, ela vai expor de fato que a empresa, mesmo ciente daquilo, acabou se calando, olha, eu não atuei com a liderança, é sempre mais difícil. Então, é difícil? É desafiador? Mas tem que ser feito. Por isso a necessidade de um documento bem feito, porque daí ele blinda, e aí ele serve, como ele é autodeclaratório, ele vai servir de defesa, e a empresa não vai ficar exposta. Isso vai direto, voltando um pouquinho ao assunto da suspensão, né, dessa sanção administrativa, mas não foi revogada a necessidade do gerenciamento de todos os riscos ocupacionais, inclusive os psicossociais. Então, se a empresa, não vou fazer, tá, por esses 90 dias, só que aí acontece um acidente, acontece um processo jurídico, daí, ou mesmo depois dos 90 dias, que vai vir em pauta, vai uma fiscalização lá, o que ela vai ver, o que vai acontecer, principalmente no processo? A empresa está à mercê do julgamento do juiz. Então, é o que acontecer no juiz. Sendo que, se ela se antecipar, ela vai fazer um mapeamento real, ela pode melhorar a produtividade, que a gente já falou, e todos aqueles itens que eu mencionei aqui, e ela ainda se blinda, porque não, aqui eu fiz, o gerenciamento foi assim, foi feito dessa maneira que a gente fez a avaliação ergonômica preliminar, pontuamos isso aqui e esse é o plano de ação, porque ele tem que fazer, tudo é através da ferramenta PDCA, o Plan, Do, Check and Action. Então eu planejo, né, através do meu laudo, fez o mapeamento, aí eu vou fazer as ações corretivas, aí eu vou checar se isso está funcionando através de números e vou para a ação. O que foi efetivo, o que não foi efetivo, e volto no meu... É sempre retroalimentado. Então, é um ciclo sem fim de melhoria. E de quanto em quanto tempo tem que fazer? Um ano sim, um ano não, se você não mudar o seu processo. A minha empresa está redondinha, do mesmo jeito, a quantidade de funcionários não saiu de 20 e foi para 40, né? Eu mantive mais ou menos o mesmo ambiente. Então, um ano sim, um ano não, eu faço a atualização. Porque essa avaliação, ela também serve para mostrar que eu estou interessada em mapear. Se der baixo, eu faço uma açãozinha apenas de plano de ação, que a Meli vai lá, faz um treinamento, alguma coisa assim, ela já serviu, eu estou redondinho já. Mas primeiro, só uma dúvida técnica, claro. Que primeiro você sobe o relatório e depois você faz a ação, ou primeiro você analisa, não sobe, faz a ação e comprova que... Como que é? O que acontece? Às vezes, quando a avaliação dá um risco alto de alguma coisa, digamos assim, vamos dizer um exemplo, assédio moral. Eu não posso colocar no documento assédio moral aceitável. Então, eu vou sentar com a gestão e vou falar, olha, isso aqui foi pontuado. Vamos fazer uma ação antes de ser elaborado esse documento. Né? Isso serve para tudo, até periculosidade, tá? Então, trabalha com cabine primária, vamos lá, vamos ver. O colaborador tem acesso à energia elétrica na cabine primária? Tem. Então, é perigo, há periculosidade. Então, ou ele toma providência e arruma o ambiente dele de trabalho para não ter, ou o laudo vai ter que sair com periculosidade, né? Eu posso até escrever que não tá, mas depois o juiz vai falar, não, é perigo, porque só lê a ANR.
Então, não tem jeito. Tá. Então, é assim que é feito. Ô, Meli, sobre canal de denúncia. Uhum. Isso veio muito agora com a NR1, como é praticamente uma imposição também, ter o canal de denúncia, sim ou É não? escutativa, né? Depende da magnitude da empresa. Do tamanho da empresa, né? Como que você enxerga isso da ótica humana? Isso traz conforto, traz segurança? É anônimo, não é? Você usa esse canal para fazer análises? Sim, e olha só que interessante, Jamile. Nós temos a internet muito rápida, certo? Então a informação nunca esteve tão disponível como agora. Então, os funcionários sabem muito mais que muitas empresas. Você tem que cuidar disso, você tem que cuidar daquilo. E existe algo que é deturpado, que é bem o que a Camila e a Soraya falaram, que é a empresa tem que cuidar do mental do funcionário. Mais uma vez, como a doutora Camila falou, não é isso. Você tem que cuidar do ambiente. O que é um canal de denúncia? O canal de denúncia tem que ser muito correto e ele é anônimo e vai trazer um desconforto existente naquela situação. Porém, esse canal de denúncia tem que ser analisado por um profissional competente e ter uma ação efetiva sobre o ponto levantado. Qual que é o problema do canal de denúncia? Na avaliação, você tem que ver se a denúncia, qual é o grau dessa denúncia? Porque ela pode ser muito profunda ou ela pode ser assim de um funcionário que está descontente querendo causar uma ruptura dentro da empresa. Então, por isso que é bom ter essa análise, ter todos os laudos certinhos. E eu gosto muito da roda de conversa. A roda de conversa, todo mundo senta num ambiente seguro também, mas para falar de assuntos que muitas vezes são desafiadores. E você tem que ter a liberdade de falar, de ser acolhido, mas também ter um profissional que dá conta de segurar o que vai acontecer nessa roda de conversa. Porque lá você está dando a cara a tapa mesmo e de peito aberto para acolher os funcionários e entender o que está acontecendo naquele momento. Esse vai ser um desafio dessa NR1, porque muito do que aparece nos laudos é roda de conversa e treinamento de liderança. Correto? Verdade. E pelo que vocês estão comentando, tem muitas pontas para conectar, né? Sim. Não basta emitir o laudo sem ter o processo, sem ter um plano de gestão de risco, que é o que a Camila falou, né? O que adianta eu levantar isso, mas eu não sei como atuar, Exato. Né? E não ter o plano, né? Tanto jurídico quanto para pessoas. Nós né? temos muitas questões, né, sobre esse aspecto, porque, por exemplo, Jamile, quando você traz ali a própria questão do assédio moral, ou pior ainda, do assédio sexual, qualquer questão que, lógico, é passível de acontecer dentro de uma organização, ela precisa ser, sobretudo, tratada com a seriedade necessária. Sim. Então, tudo aquilo que a gente está falando, com o sigilo, com o respeito, mas também, até mesmo com o meu direito de exercer a minha defesa. Então, eu não posso adotar um procedimento que não permita que o acusado, vamos assim dizer, não possa esclarecer os fatos. De outro lado, eu não posso expor a pessoa ou revitimizá-la. Então, são todas questões que nós teremos que trazer procedimentos. A empresa ela vai ter que revisitar nesse momento, Jamile, a documentação dela, toda a arquitetura documental dela, para revisar os procedimentos, entender como avançar em algumas questões, desenvolver ferramentas, treinamentos, para que haja uma real implementação. Porque o que a gente vê, muitas vezes, claro, eu não estou falando aqui do risco psicossocial em si, mas é muito comum a gente ver a empresa que mapeou o risco, identificou e entregou o EPI. E aí a gente vê uma ficha de EPI entregue um equipamento em 2025 e o próximo em 2028. Né? Então, eu falo muito isso e oriento bastante os empresários nesse sentido. Pessoal, tem que haver uma coerência, tem que haver constância. Eu preciso, e o juiz, sobretudo, precisa entender que a empresa age de forma sistematizada, que aquilo é organizado, que eu vou atender a norma de forma sistematizada, que eu vou fiscalizar. Então, né, trazendo um paralelo aqui, a Soraya deve ouvir muito isso. Mas eu peço para ele usar, ele não usa. Então, mas eu que detenho o poder. O poder diretivo é do empregador. Para trabalhar tem que usar. Exato, é uma condição. A responsabilidade. Então, eu tenho Vai um ser poder sempre diretivo. da empresa, né? Sempre será da empresa. Então, todas essas questões, elas têm que ser analisadas sob essa ótica. Incumbe ao empregador
assegurar um ambiente laboral saudável. Olha, mas como é que eu vou controlar a conduta inadequada e imprópria do meu colaborador? Fazendo uso do seu poder diretivo. Através de treinamento. Também, capacitando, orientando, melhorar a realinhando. cultura também da empresa, Exato. né, Amelie? E não Eu faço muito acompanhamento de obras. E ali você tem um ambiente com bastante dificuldade, eles são bem reticentes em usar EPIs e tudo mais, mas conforme você vai fazendo os diálogos de segurança e tudo mais, você percebe que vai trazendo, você vai conquistando e você vai colocando a dor, fala, viu, vai voltar para casa, tem que encontrar o filho, você tem filho, o pai, a mãe, a esposa, como que vai fazer? Vamos ter segurança. Então é a maneira como você vai fazendo, então dá para conduzir, a pessoa ela é treinável, ela chega, claro que sempre vai existir um ou outro que vai ser, né, não vou e bate ponto, e não vai trabalhar, né? E sabe o que é mais interessante, Jamile? Não dá mais para você fazer por fazer para atender uma norma. Isso acabou, né, doutora Camila? Não tenha dúvida. Não dá mais. Até porque não faz sentido Não, que seja assim. Não dá. Aquelas conversas, por exemplo, eu mantenho esse líder porque ele me dá resultado, mas ele me acaba com a minha equipe. Não dá mais. Eu vou fazer o laudo, engaveto esse laudo, não sei o que está falando. Não, você tem que fazer parte de tudo isso. Não é mais fazer para que quando eu receber uma auditoria, quando eu receber algo que vá checar esses documentos, eu tenha pronto, mas eu não sei o que está acontecendo. Isso acabou. A conformidade legal que a gente usa, né? Só para evitar as multas. Isso não existe mais. E o que você enxerga que dentro da cultura da empresa precisa mudar? Lá em cima, a diretoria tem que mudar, a diretoria tem que ter parte integrante dessa nova mudança. A diretoria, a presidência tem que saber que agora a base, o que faz a produção é importante e ela vai ter que olhar para isso com verdade e com presença, para melhorar o ambiente e ter mais lucratividade. Não é ter mais lucratividade a qualquer custo sem respeitar o ser humano. O ser humano vai ser respeitado. Então, neste momento, chefes austeros, chefes que só olham para meta, chefes que só olham para o processo e esquecem das pessoas, estão fadados sim ao insucesso. Até porque, né, Camila, essa liderança também pode gerar riscos, né? Não tenha dúvida, existe ali uma responsabilidade objetiva do empregador em relação à conduta dos seus empregados e prepostos. E isso tem que ser olhado com muito cuidado. É necessário, é fundamental que os empresários se conscientizem disso. Eles precisam, de fato, atuar, eles precisam promover os treinamentos, a capacitação. E aí, eu falo, muitas vezes, existe um comportamento que foi tolerado por décadas. Então, a empresa ela precisa atuar nisso. Não é punir de imediato, não é entender, não é fazer uso de forma imoderada de nenhum dos seus poderes, mas é, sobretudo, trazer para essas pessoas, trazer para esses colaboradores, em todos os níveis, a informação necessária, o conhecimento. Né? E a gente faz isso, sobretudo, com informação, com treinamento. E a partir disso, sim, eu vou ter situações que eu não vou conseguir a adesão, eu vou ter questões mais críticas ali, que muitas vezes vão demandar uma atitude da empresa, um posicionamento. Porque nada pior, Jamile, pelo menos na minha percepção, do que o empregado entender que a empresa sabe e que a empresa não faz nada. Você perde aquele funcionário, você perde aquele colaborador. Então, a bem da verdade é que o empresário ele vai ter que olhar isso sob várias óticas. Ele vai ter que olhar aquilo não só porque a norma exige, mas sobretudo porque aquilo é importante para o crescimento da empresa, para que a empresa, de fato, consiga prosperar. Ninguém prospera num ambiente realmente adoecedor. A gente tem alguns segmentos que historicamente são complexos, que tem muito adoecimento, que tem ali um número absurdamente alto de afastamento por questões psicológicas, né? E no fundo isso compromete a estabilidade do negócio. E Jamile, olha que importante isso que a doutora Camila falou. Tá vendo que se o empregado já fez uma denúncia no canal de denúncia, ele sabe que a empresa tem acesso a essa informação.
Vamos dizer que a empresa não fez nada. Qual é o próximo passo dele? Denunciar para órgãos competentes. E ele vai falar, eu fiz uma denúncia no canal de denúncia, então a empresa vai ter que comprovar que está lá, que o canal de denúncia é efetivo, só que depois vai para o jurídico e fala, cadê a ação? Cadê a roda de conversa? Cadê o laudo que foi feito? E sobra para a doutora Camila ter que resolver esse BO, entendeu? Por isso que vocês três estão atuando juntas, né? Sim. É uma ação multidisciplinar, né? Precisa do jurídico, precisa do segurança do trabalho, precisa de uma psicanalista, precisa de médico do trabalho, precisa do líder, do RH, enfim, é uma junção de cada um trabalhando dentro da sua qualidade técnica, trazendo tudo isso para a gestão da empresa. Sim. Ô, Soraya, e entra no relatório também análises de sobrecarga de trabalho, Sim. assédio, Isso tudo faz metas parte. inalcançáveis. Isso tudo Você tem são que olhar os para riscos. tudo isso. Isso são os riscos. Não é só de segurança mesmo Não. ali, não? Os riscos psicossociais são justamente esses. Demanda excessiva, jornada de trabalho muito longa, Metas inalcançáveis, fluxo desorganizado, falta de clareza, enfim, liderança austera, Tá. toda essa parte organizacional. E aí tem que ser análise de um psicólogo específico ou dentro da segurança do trabalho você consegue analisar? Então, a avaliação é feita principalmente por segurança do trabalho, porque é o que eu falei, a gente está capacitado para ir no ambiente e o ambiente, porque a gente vai avaliar não a pessoa, o ambiente de trabalho. Então, o ambiente nós vamos ver todos os riscos ali, os psicossociais e todos aqueles demais que eu já falei, físicos, químicos, biológicos, taraná. Os riscos psicossociais especificamente do ponto de vista ergonômico. Então é isso. Aí feito isso, a gente vai montar o plano de ação. Aí eu faço bate-bola com a Meli. A Meli deu isso. Vamos fazer quais planos de ação? Aí a gente conversa, quando eu vou montar o documento, para daí ela falar, vamos fazer isso. E aí a gente implementa esse plano de ação. Amelie, você comentou muito das rodas de conversa, né? Você acha que é um ponto de entrada, primeiro até porque você trata o ambiente, né? Isso. Você não vai focar só no indivíduo sempre, ali, né? Sempre é o você acha que é o melhor formato para uma atuação inicial? Depende do que aparecer no laudo, tá? Por exemplo, se no laudo aparecer que os profissionais ali, o ambiente precisa integrar mais uma roda de conversa, é necessário. Mas pode aparecer também algo tipo, a liderança está dificultando o processo. Aí é um treinamento de liderança. Aí isso é muito importante, Jamile, que vai falar. Muitas vezes, quando se pensa em treinamento de liderança, pensa no quê? Vamos trabalhar as qualidades para que ele execute melhor o processo. Pouco se falou de mentalidade, de se tratar a pessoa, para que ela não transfira toda aquela inconsistência, tudo aquilo que ela não gosta no profissional que ela está liderando. Então, esse é um movimento interessante de não só trabalhar processos ou qualidades para conquistar mais, mas sim tratar a pessoa e atividades comportamentais para ela se tornar melhor, um ser humano melhor e assim performar melhor como líder também. Na prática, como vocês três estão trabalhando? Vocês estão atuando juntas? Sim. Conta pra gente. Conflito entre setores. É uma área que a doutora Camila pode atuar e muito, né? Na verdade, como que funciona, né? A ideia desse tipo de trabalho é que haja, de fato, uma atuação muito integrada. Justamente porque, para que se tenha ali, do ponto de vista jurídico, por exemplo, a documentação ela precisa ser consistente, aderente à norma e, sobretudo, coerente do ponto de vista do que se precisa amanhã provar, né? Às vezes não é só fazer o certo, é conseguir comprovar que fez o certo. Isso. E então, nesse sentido, o suporte jurídico se torna imprescindível. De outro lado, não existe documento, ainda que adequado juridicamente, que sustente uma realidade que não aconteceu. Então,
daí a importância de atuar em conjunto em relação ao primeiro mapeamento, a integração disso do ponto de vista das ações de treinamento e desenvolvimento. Então, tudo isso é, de fato, muito integrado. Não dá para fazer sozinho, Jamile. Não com a qualidade necessária. E o importante, quando você tem 3 profissionais ou mais que tiveram experiências de empresa, porque eu já trabalhei em empresa, a doutora Camila já trabalhou em empresa, a Soraya já trabalhou em empresa. E nós conhecemos a dificuldade tanto de ser empresárias e também já fomos empregadas. Então, nesse sentido, a gente consegue ver o que esse lado sente e o que esse lado sofre. E a gente tem uma fluidez de consciência mesmo, de pensar lá no final, qual que é o resultado final que a empresa quer e o funcionário quer, para ter uma junção disso. Então, a conversa é muito mais fluida. É diferente você pegar uma advogada, uma engenheira do trabalho e uma psicanalista. E as 3 não se conversam, as 3 entregam o que elas acham que está correto, e no final, quem que vai comprovar que foi feito de maneira correta? Você tem mais de 25 anos de experiência em empresas, né? Sim. Como é que você fala para um empresário hoje que investir em pessoas não é custo? Gente, e olha só, isso é muito importante pensar, sabe por quê? Porque muito desses empresários, uma hora vai sentar na minha cadeira. Porque ele vai chegar num ponto que ele já conquistou tudo, mas falta algo. Então ele vai ver que ele não investiu nele. Então, a partir do momento que um empresário começa a se olhar, ele começa a perceber que olhar para o funcionário de uma forma humana não é custo, é investimento, porque ele vai ter sempre uma pessoa melhor, mais balanceada. Eu não gosto de falar equilibrada, porque parte do equilíbrio você vai balancear as áreas da tua vida, aquilo que é mais importante naquele momento. Quanto mais você consegue o balanceamento, mais resultado você tem. Então, não é custo, é investimento. E parte do princípio que todos nós somos humanos e que o outro me toca, como que eu não vou olhar o que é de melhor para o outro se eu sou humano e também eu preciso melhorar? Esse é o ponto. E para quem não consegue olhar para isso, Camila, mas a gente pode falar que já reduz os riscos, né, financeiros. Olha, eu costumo dizer que o ideal é que a gente faça isso de forma genuinamente interessada no resultado e na convivência num ambiente melhor. Mas se isso não atrair a todos, eu acho que, do ponto de vista jurídico, o preventivo é de fato o melhor caminho. Jamile, o custo das ações, e inclusive em 2026 nós tivemos aí um incremento absurdo de demandas trabalhistas, né, de saltar realmente aos olhos, isso vem desse cenário. As pessoas reconhecem mais facilmente a supressão ou a violação ao direito dela. Então, isso leva, com certeza, a maiores discussões judiciais. Claro, às vezes a pessoa fala, mas existe, eventualmente, o oportunismo. Claro que existe. Não é disso que a gente está falando. Mas, do ponto de vista das ações envolvendo compliance trabalhista, né, governança, gente, é muito mais barato para o empresário prevenir. Além de ser muito melhor para que a relação construída com o colaborador seja, de fato, mais longeva, né? Eu costumo dizer que tem uma coisa que constrói e destrói a empresa, que é o empregado. Sim, o capital Ele ajuda humano. a construir, ele ajuda a destruir, se quiser também, capital né? humano, com certeza. E sabe que é muito importante? Nós estamos em Bragança Paulista, nossa vizinha é Extrema. Uhum. Qual é o problema que Extrema está passando? Contratação. Então, a partir do momento que você se torna uma empresa atrativa, que cuida do ser humano, que tem um ambiente saudável, que cumpre as regras, que paga o que é justo, você retém talentos. Neste momento, onde mão de obra está sendo muito difícil de captar, se tornar uma empresa atrativa com um ambiente saudável faz toda a diferença.
Com certeza. Principalmente o público jovem, né? Muito. Porque eu acho que eles valorizam isso muito mais do que o salário, né? Sim. Esse é um ponto a ser destacado. Essa geração, ela tem muito mais consciência daquilo que eles entendem como Justo, correto. correto, mas sobretudo eu estou disposto a aceitar. Isso. Então eles têm limites mais claros nesse sentido. Então eu acho que a empresa que de fato lança a mão aí de políticas, procedimentos que levem aí uma relação ao ambiente melhor, elas, sem sombra de dúvidas, têm mais chances de reter, desenvolver e prosperar. Né? Muito. Soraya, e qual o conselho que você dá para uma empresa que ainda não fez nenhuma análise dos seus riscos psicossociais? Para ela aproveitar essa lacuna de 90 dias aí e mapear os riscos, fazer tudo direitinho para poder ficar blindada. Qual né? que é a data final, Soraya? Então, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, porque já tinha entrado em vigor a partir de maio. Mesmo entrando em vigor, o auditor fiscal ele não vai chegar, eles não foram orientados a chegar em loco e já aplicar a sanção administrativa. Eles já iam dar esses 90 dias. Então, na verdade, é um pouco de redundância aí. O que o Supremo Tribunal Federal fez de suspender por 90 dias, o auditor fiscal, se ele chegasse com o vigor da lei, ele ia te dar uns 90 dias para você se adequar. Então, nós temos aí esses 90 dias e depois disso, não sei se já vai ser aplicado diretamente as sanções, vai depender da orientação do auditor fiscal. E aí uma ressalva, tá? Quando, mesmo a questão da liminar, ela tem que ser olhada, Jamile, sob a ótica de que a liminar tinha um objetivo precípuo ali, que era estabelecer ou permitir um lapso temporal, né, para que se discuta e se estabelecer alguns critérios. Então, não se cogita não exigir. Exato. Se cogita estabelecer critérios mais claros para que, né, as relações e as possíveis autuações se pautem nisso. Então, aí é uma coisa importante porque senão a gente confunde isso com quem diz, olha, a liminar, de certa forma, ela me blinda ali nos 90 dias, ela suspende a exigibilidade de tudo, não é isso? Então é um ponto importante, especialmente para quem não está acompanhando tão de perto a discussão como nós aqui, né? Bom, e se vocês tivessem que deixar apenas uma mensagem sobre a NR1, qual vocês deixariam? Bom, eu iria orientá-lo de observar bem o profissional que vai fazer a adequação para ele, ao mapeamento, perguntar, entender, interagir direitinho, porque não é o documento que vai te blindar, não é o documento que vai deixar sustentável a tua empresa. Então, tá por dentro, se inteirar, porque o empresário ele tem essa missão, né? Não é só no âmbito de segurança do trabalho, é em tudo, né? Ele tem que estar sempre por dentro e tomar cuidado porque tá um mar aberto isso, e cada um chega com uma informação. Então, ir atrás do conhecimento, através de um advogado jurídico, poder orientar, olha, esse profissional é bom, esse não é bom, e fazer dessa maneira multidisciplinar, onde a gente vai trabalhar com a engenharia de segurança do trabalho, vai trabalhar o jurídico, vai trabalhar um psicólogo, o médico do trabalho, o líder, que é ele mesmo que vai estar entrando na questão, RH, enfim, é uma ação multidisciplinar. Eu deixaria um recado que nunca teve tão em pauta a pessoa, o ser humano. Então, o olhar para o ambiente de trabalho. Não, você não vai cuidar da mente de cada funcionário, mas você vai cuidar do ambiente. Então, como está esse ambiente? Como eu gostaria, como eu poderia melhorar esse ambiente? Isso vai fazer muita, muita diferença. De se colocar mesmo com empatia ao lado de todos os funcionários, de todas as áreas, dos sistemas mesmo, de como isso pode ser melhor para que o meu profissional, o profissional que trabalha dentro desta empresa, performe de maneira muito melhor, mas que ele tenha, sim, a parte psicossocial cuidada, porque eu estou garantindo que esse ambiente é saudável. Bom, eu acredito que esse momento, né, de adequação à norma, ele deve ser visto pelo empresário como uma oportunidade de trazer esse tema que é extremamente relevante para a pauta, tornar isso pauta de gestão, né, e com certeza colher frutos que vão ajudar a empresa dele a ser melhor, a ser um ambiente melhor
e a ter resultados muito melhores. Eu costumo usar uma frase que eu falo muito que as empresas são agentes transformadores da nossa sociedade. E quando a gente para de preocupar com uma norma e traz isso mesmo para um olhar, né, de amadurecimento de gestão, melhorando o ambiente, melhorando a vida das pessoas, a gente traz uma melhoria dentro da nossa sociedade também, né? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem trazendo esse assunto aqui, super relevante hoje. Acho que vocês podem contribuir, conheço as três, o trabalho das três podem contribuir muito mesmo com as empresas. Parabéns pela iniciativa da União. A gente vai deixar o contato de todas vocês aqui, quem quiser procurá-las, né? Espero que vocês consigam fazer um bom trabalho e ajude muitas pessoas e empresas, né, a evoluírem em todos os sentidos, financeiro, emocional, né, e no social também, na nossa sociedade. Muito obrigada. Gratidão. Nós que agradecemos. E esse foi mais um episódio do podcast BNI Rubi, que você assiste em nossas plataformas YouTube, Instagram e Spotify, @BNI Rubi. Se você gosta de empreendedorismo, de escutar histórias inspiradoras, assista os nossos episódios. E até o próximo.